João 21, no capítulo 21, a partir do primeiro versículo. Quem achou, dá um glória a Deus aí. Depois disso, Jesus apareceu novamente aos seus discípulos, à margem do mar de Tiberíades. Foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e 2 outros discípulos. Vou pescar, disse-lhes Simão Pedro. E eles disseram: nós vamos com você. Eles foram, entraram no barco, mas naquela noite não pegaram nada. Ao amanhecer, Jesus estava na praia, mas os discípulos não o reconheceram. Ele lhes perguntou: filhos, vocês têm algo para comer? Eles responderam que não. Ele disse: lancem a rede do lado direito do barco e vocês encontrarão. Eles a lançaram e não conseguiam recolher a rede, tal era a quantidade de peixes. O discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer isso, vestiu a capa, pois a havia tirado, e lançou-se ao mar. Os outros discípulos vieram no barco, arrastando a rede cheia de peixes, pois estava apenas a cerca de 90 metros da praia. Quando desembarcaram, viram ali uma fogueira, peixe sobre brasas e um pouco de pão. Disse-lhes Jesus: tragam alguns dos peixes que acabaram de pescar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a praia. Ela estava cheia, tinha 153 grandes peixes. Embora houvesse tantos peixes, a rede não se rompeu. Amém. Pode sentar. Glória a Deus. Nós temos sido abençoados, amém? Você tem sido edificado na palavra, na comunhão, na oração, na diversão, amém? Isso é só uma pontinha do que vai ter lá no céu. É só uma sombrinha do que nós vamos viver e desfrutar na glória eterna. Tem gente que acha que o céu é um lugar chatinho, que fica sentado na nuvenzinha tocando harpinha, voando como anjinho para lá e para cá. Você já olhou para o universo, a grandeza de Deus, o que Ele já fez, o tamanho das estrelas, das coisas que Ele criou? Você acha que Ele vai te colocar para tocar uma harpinha numa nuvenzinha? Não, você vai fazer coisas maravilhosas, grandiosas. Você vai governar essa terra, você vai ter muitas experiências verdadeiramente sobrenaturais, porque nós viveremos imersos no sobrenatural lá. Aqui nós temos pequenas sombras do que nós vamos ter lá. E Jesus, Ele está te preparando, Ele está te ensinando para você ser capacitado para assumir tudo aquilo que Ele tem para nós lá na eternidade, na glória. Nós reinaremos com Cristo nessa terra, irmãos. Você vai voltar com Cristo para reinar nessa terra. Ele vai te capacitar, vai te dar autoridade, vai te dar poder. E é através da comunhão aqui conosco que nós vamos provando a nossa fé. Nós vamos provando que nós estamos realmente aguardando isso, esse tempo, esse período de comunhão eterna que nós teremos lá no céu. Nós somos abençoados aqui no primeiro dia, onde recebemos aqui 12 cestos para 12 meses do ano, né? Uma palavra profética para a sua vida, para a igreja do Senhor, você ter alimento durante todo o ano, toda a paralisia na sua vida cessando também. Recebemos a palavra profética, recebemos também uma palavra de guerra pelo nosso irmão Robert, onde você declara a palavra do Senhor. E assim como Jesus venceu no deserto, quando vinha a tentação, Ele tinha uma palavra na sua mente, no seu coração, para batalhar contra o inferno. Você recebeu essa arma espiritual aqui na segunda mensagem. Você recebeu também a cura de doenças do seu nascimento, coisas que você traz desde que você nasceu. Essa não estava aqui, mas me contaram, pastor Mário, me contaram, né? Me contaram. Glória a Deus. Então você recebeu uma bênção ali também, porque tem coisas que a gente carrega desde o ventre, e o Senhor, Ele vem para te libertar. Quebra as cadeias, Jesus. Tira a paralisia, cura a cegueira, coisas que estão no seu DNA.
Ele muda porque Ele te ama e quer te transformar. E, por fim, ontem à noite tivemos uma palavra abençoada, que não precisamos de movimento, não precisamos de moveres humanos, ou ainda que seja da igreja. Você e Deus têm o seu particular. Jesus está do seu lado e perguntando: você quer ser curado? Amém? Acho que resumi bem, né? As 4 mensagens aqui. E temos hoje aqui essa mensagem que não traz nenhum milagre em cima de homens, de pessoas. Não foi ninguém curado, não ressuscitado. Aqui houve um milagre de pesca. Jesus ressuscitado agora, ressurreto, já aparecendo aqui pela 3ª e última vez aos discípulos, porque logo em seguida a gente vê que termina o evangelho. Ele já havia aparecido para eles, para Maria Madalena e para os discípulos ali fechados naquela sala, provando para eles que ele não era um fantasma, que ele tinha ressuscitado, que tinha sido realmente cumprido aquilo que ele disse: no 3º dia eu ressuscitarei. E ali ele comeu um peixinho tal, para mostrar que não era uma fumacinha, que o peixinho entrava e caía. Ele tinha um corpo, tocaram nele. Tomé não estava lá. Aí ele aparece de novo 7 dias depois, para provar para Tomé que tinha acontecido. Tomé, enfia o dedo aqui na minha ferida, Tomé. Aí ele creu. Tomé, você creu porque viu? Bem-aventurado a comunidade da família do Taboão da Serra, porque não viu e creu. Aleluia. E agora Jesus aparece de novo. Você percebe aqui um momento de um parênteses, uma pausa. Acabou o acampamento aqui. Pedro está na praia com eles ali, já tinha acabado o acampamento. Já tinha acabado os 3 anos e meio. Desde do chamado deles até esse momento, tinham se passado ali cerca de 3 anos e meio. Jesus já tinha ressuscitado. E eles estavam ali parados. E de repente Pedro olha para os 6 amigos que estavam ali, estavam em 7 ali. E ele fala: vou pescar. Imagina aqueles barcos que já estavam parados naquela praia há mais de 3 anos. Porque um milagre semelhante acontece em Lucas capítulo 5, quando Jesus começa a chamar os primeiros discípulos. Ele chega ali, já tinha curado a sogra de Pedro. Dizem que é por isso que ele negou Jesus, né? Jesus já tinha curado a sogra de Pedro. Jesus já tinha curado, e então ele já conhecia Jesus. E ele vai ali na praia, ali no Mar da Galileia, e estão ali a multidão seguindo Jesus, que já sabia da fama dele. E ele pede os barcos emprestados, afasta um pouquinho da praia, começa a pregar para aquelas multidões. Quando termina de pregar, ele fala para eles irem pescar e lançar a rede em alto mar. Fala: Pedro, vá pescar e lance a rede no mar profundo, fala para todos. E ali eles pescam também, uma pesca maravilhosa. E ali Pedro fica tão emocionado com aquilo, que ele fala: afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. E adorou Jesus ali. E Jesus falou: fique tranquilo, a partir de agora você será pescador de homens. E ali ele pega os barcos, coloca um barco na praia. O trio sócio, Pedro, Tiago e João, eram sócios na companhia de pesca. Deixam seus barcos, deixam os peixes e seguem Jesus. Jesus fez um milagre ali, não para eles usarem aquilo ali, mas para mostrar o poder que ele tinha, e que ele era poderoso para supri-los e sustentá-los, se eles o seguissem. Eles assim o fizeram. 3 anos e meio seguindo Jesus. Passa toda a prova, os ensinamentos que eles passam, a crucificação, a ressurreição, e agora passam-se alguns dias que Jesus tinha aparecido para eles, e eles ficam ali naquele momento sem saber o que fazer, e Pedro decide novamente a pescar, né? Então você tem da conversão até esse momento ali mais de 3 anos de aprendizado. Eles aprenderam todo o evangelho. Jesus ensinou para eles o que ele esperava deles, o que Deus havia preparado, como era a interpretação autêntica das Escrituras, porque eles conheciam, irmãos, apesar de Pedro ser um homem bruto, né, um homem que não tinha escolaridade, mas todo judeu, menino com 12 anos de idade, conhecia a lei, os profetas.
Então eu imagino ali Pedro, Tiago, João, todos os apóstolos ali que eram discípulos nessa época, se lembrando das palavras que eles aprenderam na sinagoga, no templo, lembrando que Deus faria coisas grandiosas, e eles não estavam vendo nada disso. Eles esperavam muito do Messias, muito. Eles esperavam um Messias guerreiro, um Messias que viria com um exército poderoso, e de forma miraculosa Deus ia fazer algo, ia estabelecer o trono de Davi eternamente, como estava profetizado, como profetizou para Isaías, como profetizou para Jeremias e tantos outros profetas. Então quando eles caminhavam com Jesus, eles foram criando uma expectativa. Isso acontece na nossa vida. Do dia que você se converte, você é cheio de fé, você é cheio de esperança, você pensa, vai acontecer isso na minha vida, Deus vai fazer aquilo, Deus vai mover, Deus isso, Deus aquilo outro, e cria-se uma grande expectativa, e aquele teatro ontem mexeu muito comigo, e confirma muito isso que eu estou dizendo para você. Nesse mundo tereis aflições. Essa é a promessa também para a igreja, porque nós estamos num mundo corrupto, num mundo que está nas mãos de Satanás. A Bíblia fala que o mundo está posto no maligno, o mundo jaz no maligno. Então nós estamos aqui correndo contra a correnteza, você está aqui inserido no meio do trono de Satanás. O mundo está posto no maligno, e grandes são as malignidades, as artimanhas dele para destruir o povo de Deus. Cria-se muitas expectativas, e Jesus correspondia até às expectativas, mostrando que ele tinha poder, mostrando que ele era autossuficiente, que Deus não era pego de surpresa, que ele conhecia os pensamentos daqueles homens, mostrando que eles poderiam confiar nele. Tem um texto lá em Jeremias muito interessante, que com certeza eles conheciam, quando Jeremias profetizava dizendo, olha, se entreguem para a Babilônia, não lutem contra o rei da Babilônia, senão vocês vão morrer, vocês vão ser destruídos. E ali, algo impossível, parecia algo impossível, Deus restaurar novamente as coisas. Jeremias estava preso, porque profetizava a verdade, o rei não gostou e mandou prender ele. E ali Deus fala com Jeremias, ali naquela prisão, Deus fala para ele, Jeremias, haveria alguma coisa difícil para Deus? Mas ele estava preso, estava um quadro negro, negativo, onde o inimigo ímpio vira, porque quando é Deus que está corrigindo, você entende de uma maneira, mas vem um inimigo, que parece que o próprio enviado de Satanás vem para destruir você, destruir a igreja do Senhor, destruir a Israel. Dá a impressão que aconteceu alguma coisa errada, e Deus chega para Jeremias e fala, Jeremias, vai chegar um parente seu aí, e ele vai te oferecer um terreno, você vai comprar o terreno. Mas comprar um terreno? Vai ser tudo dominado pelo inimigo, para que eu vou comprar um terreno? Jeremias, compra o terreno, porque eu vou restaurar todas as coisas. Isso é uma prova para você. Você pode comprar o terreno em Israel, que mesmo que o inimigo venha e domine tudo, tudo isso vai voltar. Guarda a escritura, Jeremias, sela e guarda, porque isso vai voltar para suas mãos. Então as promessas do Senhor, irmãos, são para muito tempo também. Não é assim, não é para já, fast food. Deus, ele te prepara, ele faz grandes coisas. E uma palavra que eu queria que você guardasse no coração, dentre tantas: haveria coisa difícil para Deus? Haveria? Não. Ele fala para Jeremias ainda no capítulo 33, ele fala assim, Jeremias, se você puder, qualquer um puder mudar a aliança que eu tenho com a noite e com o dia, fazendo com que não tenha mais noite, com que não tenha mais dia, se vocês conseguirem mudar isso, então está quebrada a aliança que eu tenho com o meu servo Davi, de fazer dele um reinado eterno e perpétuo. Olha só que Deus fala para Jeremias, Jeremias, então tá, você está com dificuldade de aceitar? Então se vocês conseguirem, é tão difícil essa aliança ser quebrada, Jeremias, é tão impossível, é tão improvável, que ele compara com a possibilidade de alguém conseguir fazer com que não tenha mais noite, com que não tenha mais dia. Então Deus cumpre as suas promessas. O problema está nas expectativas que nós formamos na nossa mente
querendo que Deus faça do nosso jeito. Pedro volta a pescar aqui. Ele voltou ao que ele era antes. Jesus não o repreende nenhuma vez, mas Jesus mostra para ele que o milagre está em permanecer aonde Deus mandou você ficar. Repita assim comigo: o milagre está em permanecer aonde Deus me mandou ficar. Pescador de quê? De peixe? De quê? Homens. Era essa a chamada de Pedro. Você será um pescador de homens. E aqueles barquinhos lá enferrujados, lá, não sei se era de ferro, cheio de lodo lá na areia. Ele tira os barquinhos e joga, pesca a noite inteira, não pesca nada. A noite toda trabalhou de novo. Imagino ele lançando a rede lá e traz a rede vazia. E de novo a noite toda e traz a rede vazia. Quando chega de manhã, eles vão e olham na praia. Está lá um homem, tudo preparado. A churrasqueira, a brasa, o peixe e o pão. Eles olham aquilo ali, né? Impressionante, né? Jesus já veio com toda a provisão para eles. Eles quiseram fazer com a própria força, não pegaram nada. Fizeram fazer com a própria força. Mas não posso me perder. Mas voltando aqui sobre expectativas, sobre prisões, sobre impedimentos. Jeremias, ele estava preso. Pedro estava preso nos seus conceitos. Tiago, João, os apóstolos estavam presos nos seus conceitos. Uma prisão física, como foi a de Jeremias, não é tão grave como uma prisão na alma. Uma prisão na sua alma, essa realmente é complicada. Mas uma prisão física, ela não impede um homem de Deus. Mas prisões na alma, elas impedem um homem de Deus. E hoje eu quero declarar profeticamente sobre a sua vida. Se há prisões na sua alma, hoje o Senhor vai quebrar essas prisões. O Senhor vai mudar as expectativas do seu coração. O Senhor vai revelar para você o que Ele tem para você, e não aquilo que você tem para Ele. Ele tem grandes coisas para fazer na sua vida. Ele, somente Ele, tudo por Ele, tudo para Ele, para a glória dEle, para louvor dEle, para a exaltação dEle. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, que ao seu tempo Ele te exaltará. Mas humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão dEle, e faz o que Ele manda, o que Ele quer, e não o que você quer, o que você está acostumado, o seu lugar de conforto, aquilo que você domina bem. Eu sei pescar, então eu vou pescar, não tenho mais o que fazer, então vou voltar a pescar, vou voltar a fazer aquilo que é humano, aquilo que é natural, que é carnal. E a Bíblia diz que a sabedoria humana é carnal e diabólica. Deus não te chamou para a sabedoria humana, Deus te chamou para o sobrenatural. Deus te chamou para fazer coisas novas. Deus vai te usar naquilo que você tem, mas Deus fará coisa nova nessa terra, diz a palavra do Senhor. Amém, Senhor. Eu imagino os apóstolos lembrando das palavras de Isaías. Eu quero ler essa, diz assim: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres. Enviou-me para cuidar dos que estão com o coração quebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Eles lembrando de um Deus todo-poderoso, mas deixando de lado essa palavra: eu vim para trazer libertação aos cativos, para quebrar cadeias na alma. Foi para isso que Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Foi para isso que Ele chamou você, para você ser um instrumento dEle, para que você leve essas boas notícias, essas boas novas. Jesus abre o rolo de Isaías na sinagoga, lê esse texto e fala: hoje se cumpriu essa palavra. Eles sabiam disso, que o Messias tinha chegado. Mas acontece, com todo mundo, não acontece? Você, no momento ali de tristeza, no momento de perseguição, de abatimento,
de falta de saber o que fazer. Você quer voltar a pescar, como eles voltaram aqui, e foi um fracasso. Fracassar, irmão, faz parte, viu? Não se condene, se arrependa, não se condene. Fracassar faz parte. Aprenda com os seus erros. Na Bíblia, daqui para frente, não registra mais nenhuma vez que Pedro volta a pescar. Ele definitivamente entendeu que o chamado dele não era em cima de um barquinho lançando rede ao mar. O chamado dele era indo e pregar o Evangelho para a salvação de todo aquele que crê. Você está frustrado em alguma coisa? Deu errado? Deu ruim, como diz a gíria? Não está bom? Calma, se arrependa do erro, não tem problema. Corrija o curso e volte para o lugar que Deus te colocou. Volte para o chamado que Deus tem na sua vida. E você também, agora simbolicamente, terá os 153 grandes peixes que serão almas para o reino do Senhor. Uma coisa muito interessante aqui: 7 homens reunidos na praia, num particular, não tinha multidão, tinha acabado o acampamento, acabou o mover, e eles estavam sozinhos ali na praia, e Jesus aparece para eles. Você já viu na Bíblia que é muito interessante o secreto? A gente fala bastante disso aqui na nossa igreja. O lugar secreto que você precisa estar. Acho que até o pastor Mer comentou isso ontem também. No seu secreto. Foi no secreto que eles viram a transfiguração de Jesus. Irmãos, você não passa rápido nesse versículo, não. Lê, mastiga, tenta entrar naquele momento. O que eles viram, irmãos? Eles viram Jesus glorificado, viram Moisés, viram Elias. Foi algo tão tremendo, uma visão tão grande, tão maravilhosa, que Pedro, como sempre, é o que fala demais, né? Quem fala demais é o que mais erra. É o que fala: Senhor, é bom demais a gente estar aqui, Senhor. Vamos construir 3 cabanas aqui, ó. Uma para o Senhor, para Moisés e para Elias, e vamos ficar nesse monte, não vamos sair mais daqui, porque isso é muito bom. A experiência que ele teve foi tremenda. É no particular, é no secreto. Eu lembro que quando eu fui batizado no Espírito Santo, que eu buscava ao Senhor, e o Senhor me deu o dom. Eu estava na porta da igreja, ali da congregação, e o Senhor me tomou ali, eu senti a presença do Senhor. O que eu fiz? Corri para casa, minha casa ficava na rua de trás. Corri para casa, fechei a porta, me tranquei no banheiro e fiquei lá em mistério. Fiquei lá um tempão lá em mistério, porque o lugar secreto de adoração é o lugar que Deus espera que você esteja. Deus quer você nesse lugar. E esses homens viveram coisas secretas, as parábolas. Jesus falava a parábola para a multidão, ninguém entendia nada, inclusive eles, mas no secreto: Senhor, explica para nós essa parábola aí. E Jesus explicava: para vocês eu explico. Lá no seu secreto, querido, é onde Deus quer te trazer revelações, onde Deus quer mudar as suas expectativas, seus planos que não são os planos de Deus. Deus vai dizer: não é assim, olha, eu quero isso para a tua vida, é assim, é diferente o que eu tenho para você. E ali você vai sentar ali no seu quarto, na sua cama, na sua mesa, onde você estiver, você vai abrir a palavra do Senhor, e no seu secreto vai começar a ler, e Deus vai começar a falar contigo. Tem tanto crente doente na igreja, tem tanto crente raquítico, porque não se alimenta, só se alimenta da comida que os pastores te dão, da comida que os líderes de célula te dão. Você está morrendo. Você precisa se alimentar no secreto, no seu íntimo, na sua busca pessoal. Deus, Ele tem palavras específicas para a tua vida. Você não precisa depender de palavra que vem só do púlpito. O púlpito, ele dá palavra de direção para a igreja. O púlpito traz uma palavra de cura, traz uma palavra profética, mas particular é você e o seu Deus. Deus continua repetindo essa mensagem aqui, porque a maioria da igreja ainda não entendeu esse mistério. Entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você e ora em secreto, e o teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará.
Tem recompensa o secreto. Tem recompensa o secreto. Quanto tempo já foi? Não tem relógio? Quase nada. Inclusive os 153 peixes, tá certo? Eles estavam em 7 ali, mas não tinha multidão, não tinha popularidade. Eles estavam mesmo em depressão. Você já passou por um quadro depressivo? Imagina eles sentados na areia da praia, um olhando para a cara do outro, aquele clima, aquele peso, aquele sentimento de morte. Jesus tinha morrido, irmãos. E não foi um ataque do coração e pronto, não. Ele foi crucificado. O líder deles, o mestre, foi levado à exposição pública vergonhosa da cruz. E eles sabiam que eles estavam na fila, que a qualquer momento eles poderiam ser pegos num estado depressivo, mesmo vendo a ressurreição. É impressionante como eles demoraram para entender as coisas. O pastor Júnior pregou aqui sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia fala que na próxima multiplicação, se eu não me engano, tem um versículo que fala assim: porque eles não entendiam o milagre da multiplicação. Eles não entenderam. Eles achavam que era comida. Que Jesus estava ensinando ali para eles como fabricar comida, como multiplicar. A nova indústria de pesca e de pão agora. Pega 5 pães e 2 peixes, faz uma oração e multiplica. Não era isso que Jesus estava ensinando. Eles não entendiam o mistério, o milagre do Senhor. Então, perdi. Depressão. Eles estavam em profunda depressão. E Jesus vem ali para trazer cura. Na verdade, eu vou entrar na mensagem já já. A mensagem não chegou ainda. Calma aí. Eu não vou adiantar, não. O particular de Deus, Ele tem presente lá no secreto, né? Ele te recompensará. Irmãos, Deus é abençoador. Você pode dizer amém? Amém. Ele tem prazer em abençoar. Eles pegaram 153 grandes peixes. Para eles que eram entendedores do assunto, isso era algo maravilhoso, era um presentaço que eles receberam ali. Isso não é porque era época, porque tinha aqueles peixes, não, eles pescaram a noite toda e não pegaram nada. Mas quando Jesus mandou eles lançarem a rede novamente, aí a rede vem cheia de 153 grandes peixes. E um detalhe importante, Lucas capítulo 5, quando eles trazem as redes cheias, a Bíblia diz que a rede se rompia. Aqui a Bíblia fala que apesar de serem tão grandes e tão pesados, a rede não se rompia. Deus mostrava que está completa a obra agora. Vocês estão preparados. Antes vocês não estavam, agora vocês estão. E quando eles chegam ali na presença do Senhor, já tinha, o churrasco já estava pronto, já tinha o peixe. Aquilo ali, Jesus não precisava. Jesus não precisava do peixe, Ele já trouxe. Você já parou para pensar como devia ser saboroso esse peixe? O peixe de Jesus e o pão de Jesus. Mas Ele ainda assim fala: traz aí alguns dos peixes que vocês pescaram. O milagre que Deus faz na sua vida, aquilo que Ele te dá, não é só para você, é para ser usado. Ele também quer usar aquilo que Ele te dá para a obra dEle, para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas sejam alcançadas. Então, no secreto você recebe recompensa, no secreto você recebe direção, no secreto você recebe os mimos do Senhor, no secreto você recebe o abraço, o beijo do Pai, no secreto você recebe o amor, e Ele te dá presentes maravilhosos para que você compartilhe com as outras pessoas também. O que Jesus foi fazer aqui, irmãos? O que Jesus foi fazer nessa praia?
E agora eu vou entrar na mensagem já para a gente terminar. Jesus já tinha ressuscitado, já tinha provado que estava ressuscitado, ressurreto. Não precisava mais nada, mas faltava uma coisa, que está nos próximos versículos aqui. Jesus tinha algo a fazer ainda na vida de Pedro. Pedro, ele estava num momento de profunda depressão. Quando ele fala vou pescar, traduza da seguinte maneira: deixa eu fazer alguma coisa para minha mente se distrair, porque não está fácil. Você já se viu dessa maneira? Quando não está fácil, quando você não vê saída, quando você se decepciona. Jesus, por que o Senhor não chamou aquelas legiões de anjos que o Senhor disse que podia chamar? Por que o Senhor não destruiu Roma? Por que o Senhor teve que morrer dessa maneira tão vergonhosa? Jesus, por quê? E aí o diabo se aproveita dessa situação e lançava setas. Isso eu estou interpretando, não está escrito aqui, me perdoa. Acredito que acontecia, porque o diabo é o acusador, a Bíblia diz, na mente de Pedro, dizendo: você negou o mestre. 3 vezes você negou o mestre, Pedro. Você não é digno. E aí você, crente, se sente indigno quando você se lembra das suas mazelas, das coisas erradas que você fez. Quantas vezes você negou Jesus? Quantas vezes você não demonstrou a fé que você deveria demonstrar, a convicção daquilo que você prega? Você sai da igreja todo animado, como Pedro, dizendo para Jesus: jamais, Senhor, eu te negarei, contigo eu vou até a morte, cheio de fé. Mas aí, diante de uma perseguição, diante de um grande medo, você nega, não se posiciona. Lá no teu trabalho, eles falam da ideologia de gênero e você se cala. Lá no teu trabalho eles falam de corrupção, de prostituição, conta piada maliciosa e você se cala. Sai da igreja: eu vou fazer a diferença na sociedade, eu vou ser diferente na escola, eu vou ser diferente no trabalho. Quando chega lá, você não consegue, e a frustração vem, e você começa a ficar abatido, e o diabo se aproveita e diz: você negou. E aí Jesus vem até você agora, meu irmão e minha irmã, fica do seu lado e pergunta para você: meu irmão, meu filho, você me ama? Eu te amo, Senhor. Vou perguntar para você: você ama Jesus? Não, diga: eu te amo, Senhor. Apacenta os meus cordeiros. De novo: você me ama? Apacenta minhas ovelhas. E pela 3ª vez ele pergunta para você: você me ama? Calma. Primeiro você tem que ficar triste, porque Pedro ficou triste. A Bíblia fala que ele ficou magoado, ficou triste, abaixa a cabeça. Senhor, vai lá: Senhor, tu sabes que eu te amo, tu sabes todas as coisas, apacenta os meus cordeiros. Foi completada a obra. Jesus veio aqui especificamente para curar Pedro, para dizer agora para ele: Pedro, então agora você vem e siga-me. Porque Pedro estava voltando ao que ele era. Lucas capítulo 5, ele largou os barcos e seguiu Jesus. João capítulo 21, o final do evangelho aqui de Cristo na terra, ele estava voltando ao que era antes, e Jesus vem corrigir esse curso. E agora eu quero trazer para você essa palavra. Talvez alguma coisa está fazendo você sair do curso que Deus planejou para a tua vida, mas Jesus vem aqui hoje perguntar se você o ama. Quantas vezes você errou, o Senhor vai te perguntar se você o ama, e você vai declarar que o ama, e Ele vai dizer para você: então vem e me siga. Ele não vai te descartar, o Senhor não te descarta. O Senhor, Ele te escolheu, te transformou, pagou um preço pela tua vida, porque Ele quer você, Ele te ama, Ele te restaura, Ele te transforma, Ele pagou um alto preço pela tua vida. Diz a palavra
palavra do Senhor que Deus prova o seu amor para conosco, pois enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados, enquanto ainda éramos pecadores. O Senhor te ama. Declare: eu te amo, Senhor. Eu te amo, Jesus. Siga. Glória a Deus. Siga o Senhor.